Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje é dia 6 de novembro de 2021 e a palestra de hoje é com o tema da parábola dos talentos, com a nossa querida irmã, a Leila Carreira. E como leitura, a gente trouxe do livro Vinha de Luz, não, Fonte Viva, capítulo 132, Tendo Medo. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receberá mais reduzidas possibilidades de ganho. Contará apenas com um talento e temerá lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo de ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço do bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o senhor. Então, meus amigos, depois dessa leitura, eu gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos e elevassem o pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, que esteve aqui entre nós e que permanece entre nós, sempre com o seu sorriso largo, seu olhar amoroso e de braços abertos, prontos a nos receber. E nessa manhã gloriosa, onde a natureza aqui presente dá demonstrações claras de vida, de progresso, de amor, porque apesar de todas as dificuldades, a natureza transborda. As árvores verdes, as flores perfumadas, os animais cantando. Eles não têm medo. Que nesse dia ensolarado, que esse sol que agora passa pelo Gasfa, aqueça os nossos corações e traga luz ao nosso espírito, para que possamos trazer mais entendimento, mais esclarecimento, mais consolo, mais conforto e, principalmente, mais amor nos nossos corações. Amor para conosco, amor para com os nossos semelhantes. Pedimos também aos protetores espirituais dessa casa
a Francisco de Assis, que a manhã de hoje seja completa de glória e que possamos ter êxito nos nossos trabalhos, que a nossa irmã Leila seja inspirada, iluminada e que as palavras dela atinjam os nossos corações e nos ajudem na reflexão diária que temos que ter, se quisermos trilhar o caminho até Jesus. E assim, abrimos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora, então, eu passo a palavra para a Leila, para a nossa palestra de hoje. Bom dia a todos. Jesus, então, nos envolva num clima de paz, um clima de harmonia. Todos nós possamos nos abrir em nossos corações, em nossos sentimentos, como receptáculos, para recebermos as bênçãos nessa manhã. O assunto hoje é a parábola dos talentos. Mas ouvimos há pouco uma leitura, um texto muito importante, que nos reporta a virtude que é contrária ao medo, a virtude da coragem, que é uma virtude. É preciso conquistar, né? E a gente só conquista a coragem por meio das experiências vividas nesse plano encarnatório, né? E também com foco, com atenção, querendo, trabalhando a vontade de querer, né? Essa vontade de querer vai nos fortalecendo a pouco e pouco, porque a grande questão é o enfrentamento. É nós olharmos para dentro de nós mesmos. Porque o maior sentido da nossa reencarnação é esse. Nós considerarmos e descobrirmos os nossos potenciais interiores. Se a gente não se conhece, ou se a gente tem medo de interiorizar, de entrar dentro de nós e descobrir as nossas fraquezas, as nossas virtudes, dificilmente faremos o caminhar em nossa jornada para frente, para o alto. Então, o enfrentamento, ou nós buscarmos nos autoconhecer em profundidade, facilita o sucesso e a evolução pessoal. Tudo na vida depende da evolução pessoal. Por exemplo, se queremos paz na comunidade, a paz tem que já existir dentro de nós. Então, não adianta nós queremos coisas exteriores ou manifestações e expressões belíssimas do lado de fora, se não as cultivamos dentro de nós. Então, a autoeducação e a autoaceitação é fundamental para o nosso crescimento. Aquele que não se aceita precisa aprender a fazê-lo. Foi o que aconteceu com aquele terceiro administrador da parábola dos talentos. Talento não é pouca coisa, não. O que o Senhor atribuiu, delegou àquele terceiro administrador que recusou trabalhar o talento, que o enterrou, e é preciso que eu leia a parábola, porque alguns pode ser que não a conheçam. Então, faremos a leitura da parábola e depois comentaremos. Vamos ver, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Aqui, o Senhor representa Jesus, né? Jesus que deixa por nossa conta a administração dos bens que nos oportuniza nessa vida, né? Então, depois de dar 5 talentos a um,
dois a outro e um a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, nós já podemos concluir dessa sentença que Jesus entende que cada um de nós está num patamar evolutivo diferente, que tem capacidade diferente de administração. Então, ele não nos nivela. Ele mostra que cada um de nós, né, só pode administrar aquilo que é capaz de administrar. Por isso, ele faz diferente, dá 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Então, o que acontece? O que recebeu 5 talentos, pois se negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Quer dizer que essa história tem a ver com a multiplicação, né? Multiplicação é uma legenda que continua constante em todos os setores da vida. Crescei e multiplicai-vos. Aqui estamos para conhecer os nossos talentos e fazê-los multiplicar. Esse é o sentido da nossa reencarnação. E se nós falhamos na base, se nós nos recusamos a trabalhar a nós mesmos, a buscar compreender a nossa situação espiritual, então, com certeza, não seremos bons administradores dos talentos que a vida tem nos oferecido. E que talentos são esses? A saúde física, a capacidade de discernir, a capacidade de se comunicar, a inteligência, o poder de realizar. Os bens materiais, igualmente, são talentos e responsabilidades, porque não devemos detê-los só para nós. É preciso oferecer oportunidades para os outros quando somos bem atenuados materialmente. Então, de qualquer forma, todos aqueles tesouros que detemos são concessões emprestadas, são empréstimos da vida, porque não levaremos para outra dimensão quando partirmos nada daqui que for material. O que levaremos conosco? As conquistas, frutos do espírito imortal. Então, se tivermos denodo, cuidado, zelo e aprendemos algo, isso vai ficar já fazendo parte de nós. Se aprendemos a ser abnegados, se aprendemos a batalhar contra o orgulho, contra o egoísmo natural no nosso patamar evolutivo, se aprendemos a ser menos ambiciosos, se aprendemos a ser tolerantes, mansos, pacíficos, benevolentes, indulgentes, então isso fará parte da nossa intimidade, da nossa individualidade, e será um talento já não mais emprestado, mas cedido, porque Jesus fala para aquele que rendeu 5 a mais e o outro que rendeu 2 a mais, que ele, então, nos chamaria para a glória, venha e participe da glória do Senhor, significando que já estaremos na posse verdadeira desses talentos. Não serão mais empréstimos, serão nossos, aquilo que conquistar. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros tantos. Mas aquele que recebeu apenas 1, que não é pouca coisa, o talento naquele tempo equivalia a dracma. E era o máximo valor monetário e de peso. Era como uma roda de pratas, geralmente, e valia muito. Valia, tipo assim, muitos dias trabalhados, 6.000 dias trabalhados. Então, não era pouca coisa. E como fica definido aqui, nessa história que Jesus conta, naquele tempo que representa quase o final da sua estada aqui na Terra, representa aquele tempo, aquela última semana em que ele estaria conosco, porque já se aproximava a era da crucificação, o tempo de crucificação. Ele pretende nos alertar a respeito do aproveitamento das oportunidades que temos aqui. Por exemplo,
a oportunidade das horas, a oportunidade do dia, né? Cada um gasta como quer, mas não dá para armazenar. O dia passa, o tempo passa. Então, é um talento que pode ser usado de acordo com a nossa escolha, ou para o bem, ou para o desperdício. Muitos se entregam ao dever, outros tantos se entregam ao queixume, à ociosidade, e esse amor à vida parada, né? Às vezes é feito de uma educação, de uma má educação, ou da indolência, né? Faz com que a pessoa caminhe para a depressão, né? Aquele sentido de utilidade foge, e é preciso que nós nos sintamos úteis. O serviço é algo importantíssimo, e aqui estamos para servir. Aqui estamos não para outra coisa, mas para utilizar os nossos talentos, as concessões que Deus nos dá para realizar serviço em favor do nosso próprio crescimento. Porque a nossa principal tarefa somos nós. Se a gente não se aprimora, como é que nós pretendemos amparar o outro? Se a gente não se conhece, não se cuida, como é que nós vamos cuidar do outro ou amá-lo, simplesmente? Então, é preciso trabalhar o nosso íntimo, assim como todas aquelas personalidades que alcançaram um êxito enorme na sua comunhão consagrada, como Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Chico Xavier, Allan Kardec, que mantinham estreita comunhão com a espiritualidade maior. Então, é preciso atentar para esse poder também, que é uma concessão divina. A nossa capacidade de manter um relacionamento, uma comunicação com o plano espiritual, que nos orienta muitas vezes, que nos dá o livramento quando nos inspira a passar por aqui, não por ali, para evitar uma catástrofe para nós que nos amam, que querem o nosso progresso espiritual. Quanta coisa é decorrente desse poder de nos comunicarmos com o plano espiritual, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos que simpatizam conosco e querem o nosso progresso. Então, isso também é uma concessão que nos ajuda a caminhar para frente e para o alto. Então, o que recebera dois, ganhou do mesmo modo outros tantos. O que recebeu um, cavou um buraco na terra, e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Então, ele agiu com covardia, com medo de ser útil, com medo de investir. Nós somos capital de investimento, cada um de nós, e precisamos render lucros. Esse não quis, simplesmente não quis. Entregou-se à rebeldia, porque nem conhecia aquele senhor que lhe ofereceu o seu amo. Ele nem conhecia, nem se esforçava para conhecer. Atribuiu ao senhor defeitos que ele próprio tinha. Sei que o senhor estava aonde não plantou, e o senhor colhe aonde não semeou, então, amedrontado, escondia o que era seu, e hoje devolvo. Então, Jesus, utilizando essa história, faz uma grave censura a esses indivíduos que, comandados pelo medo ou pela indolência, ou pelo egoísmo, resolvem não trabalhar os próprios talentos, as próprias concessões. E, de certa forma, desobedecem às leis divinas, quebram o cosmos, quebram a ordem e se tornam inúteis. Uma figura negativa, uma figura que nós devemos observar que esse vai ter que responder pela sua inutilidade, pela sua ignorância, pela sua indolência.
Então, somos advertidos nessa história a estarmos com foco e abertos às sugestões da vida maior. Se temos recursos, vamos utilizá-los em nosso benefício, para o nosso crescimento, mas também despertar para a necessidade do amparo, do acolhimento àquele que não tem o que a gente já tem. Então, representa um grande patrimônio que foi enterrado e deixou de produzir. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Então o amo lhe respondeu: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Vejam que essa palavra fiel, né, nos reporta a qualidade importante do verdadeiro adepto do plano do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de 3 qualidades básicas para abraçarmos o programa de nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão é uma delas. A firmeza no propósito. E vem junto com a firmeza a coragem, né? O medo de se auto-enfrentar. A disposição de se autodescobrir. A disposição de se auto-aceitar com as suas fragilidades, a sua fraqueza, os equívocos de julgamento. Quantos de nós, muitas vezes, nos permitimos desanimar diante das nossas fragilidades? A gente pensa, como aquele terceiro administrador pensou: eu não posso nada, eu não sirvo para nada, eu não sei nada, eu não dou conta de nada. Ninguém aqui na Terra é desprovido de alguma concessão. Todos nós podemos e devemos abraçar as oportunidades de realizar. Mas aquele considerou que não podia mais, entregou-se ao desânimo, à preguiça, à indolência, à falta de coragem, à falta de visão, distanciou-se do foco, porque lá no nosso íntimo sabemos todos o que é que estamos fazendo aqui. Nós sabemos que temos uma tarefa pessoal indelegável, que é diferente da tarefa do outro. Cada um de nós tem uma missão, ou grande ou pequena, mas é uma missão. É uma tarefa pessoal, indelegável, que precisamos assumir. Então, decisão de seguir Cristo, de conhecer esse programa. Segundo, a firmeza que vem junto com a coragem, com a boa vontade. E a terceira é a tenacidade, né? É nós perseverarmos apesar das dificuldades. Então, nós pensamos, essa pandemia foi um tempo de crise, um tempo de conflito, um tempo de grandes dificuldades e desafios. Mas muitos dos nossos irmãos acharam por bem aquietar-se, parar no tempo, e nem buscaram a interiorização, buscando se autoconhecer, nem buscaram realizar uma comunhão mais estreita com o sagrado, buscaram nada, apenas se entregaram ao medo. Ai, que medo! Nem vou sair de casa, nunca, nem com máscara, nem com vacina, nada. Né? E deixaram comandar a sua própria vida pelo medo ou pelo desânimo. Mas muitos outros dos nossos irmãos aproveitaram esse tempo para refletir, para leituras edificantes, para aumentar a sua visão de vida, aumentar ou dilatar a sua consciência, e começaram a desenvolver um programa pessoal de burilamento. Aproveitaram o tempo, porque também o tempo de pandemia é uma concessão divina, para que nós, um convite para a interiorização, para a busca de nós mesmos, para buscar aprender a nos aceitarmos como somos, a refletir.
Quantas perdas, né, de vida nós presenciamos e testemunhamos? Isso tudo nos levou a reflexões, a altas reflexões do significado verdadeiro da vida, né? Então, tenacidade é a força, a virtude que nos faz caminhar para frente, que nos dá forças para prosseguir, apesar das dificuldades, dos empecilhos. Muitos acontecem, né? Mas a gente tem que ser mais ou menos como aquela água corrente de rio, né? Que passa por aquelas pedrinhas pontudas e com a perseverança, com a tenacidade, vai arredondando os eixos, contornando, passando por cima, relevando. Não é fácil viver. Ninguém afirmou isso. É muito difícil viver. Mas temos instrumentos. Somos dotados todos de ferramentas que podem nos auxiliar, se quisermos, a viver e viver bem. Já usufruir aqui na Terra um clima de reino de Deus. Porque se mantemos um pensamento higienizado, a nossa mente precisa ser higienizada sempre. Então, tudo quanto for mau pensamento tem que sair. Nós vamos acolher as coisas positivas para manter a nossa mente limpa, higienizada, porque tudo nasce na mente e depois vai para o sentimento, né? Se aqui na nossa mente acontece turbulências negativas, podridões, isso vai influenciar o nosso sentimento e a nossa emoção. E, em consequência, o nosso próprio comportamento será negativo. Mas se nós aprendemos a nos tornarmos contentes, gratos e desaprendemos aqueles vícios, aqueles comportamentos que nos amesquinham, que nos tornam pequenos, então nós estamos no caminho certo. Então é preciso cuidar de nós. Vejam, em primeiro lugar, cuidar da nossa individualidade. Porquanto, quando assim o fazemos, obedecemos aquela exemplificação de Francisco de Assis. Quando recomendou aos fradezinhos que iam pregar os ensinos de Jesus pelas redondezas, ele recomendava assim: só usem a palavra se for estritamente necessário. Muito mais importante que expressem na sua face, no seu comportamento, no seu caminhar, a alegria, o contentamento, a honra que sentem em realizar essa tarefa, a de levar o pensamento de Jesus para as pessoas. Então, muito mais do que o discurso, é importante a nossa conduta, o nosso jeito de ser, a nossa qualidade humana, qualidade social de convivência, né? Respeitando o nosso semelhante, conferindo ao outro o direito de ser do jeito que quer, não constrangendo ninguém, impondo o nosso modo de entender, porque assim como Jesus não nivelou os seres humanos, a cada um deu uma quantia e uma competência, nós também temos que descobrir que o nosso semelhante está num patamar, pode estar num patamar diferente do nosso, de entendimento, de compreensão. Então, o alcance do outro é diferente do nosso alcance. E é por isso que nós precisamos nos respeitar uns aos outros. Essa capacidade também é uma concessão, é um talento que tem origem no nosso raciocínio, no nosso entendimento. E é preciso ser bem cultivado para que a gente pacifique o nosso ambiente doméstico, pacifique o nosso ambiente de trabalho e até na rua, aonde nós costumamos passar, né? Na porta do mercado, por exemplo, né? Quem sai raivoso do carro, bate a porta, está dando um testemunho de agressividade. E nós todos somos convocados à mansidão, né? A mansidão que é passaporte para o reino dos céus. Toda essa literatura espírita que clareia o nosso entendimento é uma concessão divina.
porque é o cristianismo redivivo. Vem aclarar para nós muitos pontos da doutrina de Jesus que naquele tempo não podia ser explicado nas minúcias, nos detalhes. Mas hoje, tendo alcançado uma certa maturidade espiritual, já podemos penetrar naquilo que para outros antes era mistério. Né? Então, vem aqui na minha mente agora o quadro daqueles cristãos que achavam que tinham que açoitar as costas, né? Que se autoflagelarem para justificarem, né, a sua permanência aqui na Terra e atraírem o interesse da espiritualidade amiga, de Deus, de Jesus, para se justificarem. Hoje não. Hoje nós vemos o nosso corpo físico como uma responsabilidade. Nós cuidamos dele, buscamos ter saúde, né? Sem cultivar a maledicência, sem cultivar a raiva, amargo, o ressentimento, porque isso estraga o corpo físico, acarreta doenças. Então, nós temos responsabilidade com essa vestimenta que é uniforme de trabalho. É uniforme de trabalho utilizado pelo espírito imortal para poder caminhar para frente. É um talento, é uma concessão. Então, nós não precisamos nos autoflagelar para nos justificarmos, para aplacar os nossos remorsos, porque agora nós fazemos diferente. Agora nós procuramos praticar o bem para aplacar os nossos remorsos, para reparar os nossos erros. Temos caminhos diferentes aclarados pela doutrina dos Espíritos. Então, a nossa vida hoje é muito melhor do que antes, porque nós compreendemos aquilo que acreditamos. Então, não corremos mais o risco de nos entregarmos a crendices, a superstições, a magias. Né? Não há mais mistério. Né? Nós temos explicações, ou sabemos que aquilo que nós ainda não compreendemos deve ter uma explicação clara, porque não há mistério na natureza. O único mistério que existe é a compreensão da natureza divina de Deus. Aí nós não alcançamos. Mas, com certeza, o nosso mestre, guia e modelo Jesus já alcançava. Porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Aquilo que me satisfaz, a minha comida, o meu alimento, a minha bebida, é fazer a vontade do Pai. Então, sendo assim, ele é o nosso exemplo máximo, que utilizou os seus talentos, o seu saber, a sua força, a sua coragem, para completar a sua tarefa aqui na Terra entre nós, testemunhando até o máximo sacrifício na cruz a sua tarefa, a sua entrega a Deus e a missão maior. Então, importa muito que nós reflitamos sobre tudo isso e tenhamos como modelo a ser seguido nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu igualzinho ao que ele respondeu para aquele que devolveu 10 talentos ao invés de 5. Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu Senhor. Compartilhar da alegria do Senhor quer dizer tornar seu o empréstimo. Eles saíram dessa missão enriquecidos, porque já tinham como seu, não como empréstimo, aqueles talentos. Já sedimentaram dentro da sua individualidade aquilo que eles puderam retribuir, devolver como benção ao Senhor. Então, aí chegou o terceiro. Veio em seguida e recebeu apenas um talento e disse, Senhor, eis que é homem severo. Então, como todos aqueles cobardes, atribuem a culpa do seu fracasso ao outro. Não têm a coragem de ver a si próprios. Não se aceitam como são. Então, permanecem naquele horizonte, sem poder crescer, sem poder avançar. Receivas onde não semeaste e colhes de onde não puseste.
Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. Então, nós podemos observar aí que esse servidor mereceu a censura grave de Jesus, que disse certa vez dos fariseus e dos escribas que eles falavam, mas não faziam. Prometiam, mas não cumpriam. Então, iludiam. E realmente não tinham a coragem, como esse não teve, de ser verdadeiro. Então, coragem é diferente de medo. É aquilo que foi lido hoje, né? Então, é preciso coragem para ser honesto consigo mesmo, em primeiro lugar, sabendo do que se passa no seu foro íntimo. Então, ser honesto é a qualidade que faltou, a honestidade, a fidelidade, a força de trabalho, a coragem é o que faltou a esse terceiro administrador. A não aceitação de si mesmo, porque atribuiu ao outro o erro. É o Senhor que é culpado. Então, o que disse o Senhor? O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Mais uma vez ficou realçada a negligência desse servidor. Ele não se importou, não se incomodou, não se sentiu honrado em ter merecido aquele modesto capital que ele atribuiu como modesto, que na verdade não era modesto. Significava um grande patrimônio. Então, aquele foi infiel, aquele foi desonesto. E aí nós nos lembramos de uma história sobre coragem de ser verdadeiro, coragem de ser honesto. Havia num reino muito distante um rei que já estava bem idoso e que precisava garantir a paz do seu reino. Mas ele não tinha descendentes e ele precisava de alguém que continuasse a sua tarefa de governo daquele reino. Então, ele convida alguns jovens, algumas dezenas de jovens, a comparecerem na sua presença para realizar um teste. E esse teste revelaria para ele, o resultado do teste, revelaria para ele qual seria o candidato favorável para aquela tarefa, o mais adequado para realizar a condução do reino. E ele entregou a cada um dos presentes, daqueles jovens, uma semente e mandou que eles cuidassem de fazê-la germinar. E daí a um ano comparecessem de novo na presença do rei. Então, esses jovens saíram muito contentes, cuidaram de colocar a semente num vaso, colocaram ao sol, deram água, fertilizante, cuidaram, enfim. E daí um ano, compareceram todos na presença do rei, cada qual trazendo seu vaso com flores e até frutos ali, na presença do rei. Apenas um rapaz. E viera com um vaso sem nenhuma folhinha, sem nenhum caldo, sem nenhuma frutinha, sem nenhuma florzinha. Todo envergonhado, todo assim, cabisbaixo, porque ele não conseguira realizar a tarefa e olhava para aqueles todos companheiros que estavam até criticando dele. Aí o rei chegou, olhou para todos, oh, que belo esforço fizeram. Mas dirigiu-se ao rapaz do vaso seco, que não tinha nada. O que aconteceu? Ele falou: Senhor, eu adubei, eu coloquei água, eu coloquei sol, nada. Não, fiz tudo, mas não consegui. Mas trouxe para o senhor ver, né? Está ainda úmido aqui a terra, não consegui. Ele falou: pois é você que vai me substituir. Por quê? Eu distribuí, pessoal, as sementes todas improdutivas. Apenas ele teve a coragem de ser verdadeiro, de ser honesto, né? Então, ele é a pessoa adequada para a condução do reino.
Essa coragem de ser honesto é algo muito importante na nossa vida. Então, é preciso ser honesto quando olharmos para dentro de nós, é preciso ser honestos no autoexame, na autoinvestigação noturna, porque acredito que todos nós espíritas fazemos isso. O exame à noite, quando vamos repousar, de todos os acontecimentos que se passaram durante o dia e observarmos em que momento nós fraudamos a lei, em que momento nós nos desviamos do caminho do bem, em que momento fomos impacientes, intolerantes, ou ambiciosos, ou caluniosos, ou maledicentes. E aí estaremos cuidando de pensar e programar para uma nova oportunidade fazermos melhor do que nós fizemos no dia de hoje. Então, isso é ser honesto conosco, observar as nossas falhas e as nossas virtudes. E com o próximo também. A transparência é uma qualidade necessária para o avanço da coletividade. Então, a mentira é um erro. A mentira nos amezinha, nos faz menos corajosos, né? Nos ilude. Então, ser nós mesmos, autênticas personalidades, é o nosso foco. Né? Nós sermos nós mesmos, fiéis a nós e leais ao programa de Jesus, né? Formoseando o nosso espírito imortal. Então, quando Jesus na pessoa desse Senhor, diz: servidor mau e preguiçoso, se sabias que sei onde não semeei e colho onde não devia, onde não pus, devias pôr junto aos banquetes para que eu tivesse algum lucro. Aí ele ordena que tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. As palavras de Jesus são fortes, são duras, né? Mas são um alerta para nós. Por quê? Que aquele que tem mais devia ficar com os talentos daquele que não produziu. Por quê? Aquele que tem mais demonstrou a habilidade, a capacidade, a fidelidade, a lealdade e a condição de bem administrar. Então, nossos talentos precisam ser bem administrados. E quem administra recebe maiores concessões. Pode realizar. Né? Então, aquele que não pode, como esse, aí está dizendo aqui, será lançado, quer dizer, trata também da reencarnação essa história, essa parábola, né? Então, quando nós não aproveitamos o nosso tempo e queimamos a nossa matéria-prima, que são as nossas concessões, nós precisaremos voltar, né, para um lugar onde sofreremos mais, até despertarmos para a necessidade de agir no bem. Jesus privilegiava a ação. Ele era encontrado sempre agindo, quando ensinava, né? Quando curava, ele estava sempre privilegiando a ação. E para a ação que Jesus pede, é preciso, como nós já dissemos, decisão, firmeza, tenacidade. Tanto que ele disse certa vez, aquele que pega no arado é aquele instrumento para preparar a terra para a semeadura. Era manual. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O olhar para trás significa indecisão, significa falta de firmeza, significa falta de foco, desatenção à oportunidade de servir. Então, acreditamos que está no tempo. Nós precisamos só aproveitar essa fala de Emmanuel, desse capítulo 75, em Fonte Viva, que trata desse assunto da parábola dos talentos.
A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou atendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Então, isso muito nos consola, porque nós percebemos que Jesus confia em nós, que Deus confia em nós, sabe que nós podemos avançar, sabe que nós podemos contribuir com a lei do progresso para o avanço da civilização e nesse tempo único de transição em que nós estamos aqui juntos, né? Cultivando pensamentos positivos, cultivando plasmar o bem em todos os momentos, segundos da nossa vida. Então, entregando-nos a tarefa de esclarecimento. Nós estamos buscando compreender mais e profundamente a vida e também a tarefa do serviço a nós próprios, tendo caridade para conosco e também ao nosso redor, ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine em nosso caminhar. Gratidão. Um bom dia, uma boa semana. Tudo nos ofereceu de levar ao nosso Pai, ao nosso Criador. Para isso, vamos procurar respirar profundamente, calmamente. Vamos relaxar todas as nossas musculaturas, nossas pernas, nossos braços, nossos ombros. Vamos imaginar uma luz vindo do alto, uma luz amorosa, a nos envolver completamente. Essa luz nos traz o remédio que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio físico, espiritual, emocional. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade maravilhosa. Estamos reunidos em seu nome, procurando adquirir os talentos, procurando desenvolver todos esses talentos que nosso Pai colocou em nossos corações. Que possamos, Senhor, inspirado pelo teu amor infinito, procurar nos melhorar a cada dia, pensando no nosso próximo, fazendo bem, para que possamos, Senhor, termos paz e harmonia em nossos corações. Sabemos, Senhor, que todos os sofrimentos que ainda vibram em nossas almas, em nosso corpo, são consequências do nosso comportamento. Que possamos, Senhor, conscientes dessa realidade, seguir o teu Evangelho, para que possamos encontrar a paz dentro de cada um de nós.
E aproveitamos, Senhor, essa oportunidade para pedir por tantos irmãos que nesse momento sofrem, estão nas UTIs, nos hospitais, pelas ruas. Quantos irmãos, Senhor, estão em profundos desequilíbrios emocionais, depressões. Abençoa, Senhor, a todo esse planeta, a todos os governantes, para que possamos ter mais amor, mais esperança. Vamos fazer a oração tanto nos faz bem no momento de nossas dores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Deus. Assim seja.